Esse é um daqueles vídeos que eu faço com gosto. Acordei cedo, coloquei meu casaquinho cheio de pelo e falei, hoje eu vou gravar. Então, se você quiser se libertar da Matrix, vê esse vídeo até o finalzinho. O jornalismo deveria ser imparcial, ou deveria, pelo menos a todo custo, buscar imparcialidade. Seria ótimo se a gente ligasse a TV, um rádio, um jornal ou uma matéria na internet e tivesse acesso à informação verdadeira. Seria ótimo se a gente consumisse a verdade sobre os fatos. Deveria ser assim, ainda mais se tratando da grande mídia. Deveria. Mas não é. E tá muito longe de ser. A entrevista do Bolsonaro no Roda Viva deixa isso muito exposto. Deixa muito claro que o jornalismo da grande mídia não é imparcial, é mentiroso e não se preocupa nem um pouco com o bem-estar daquele que consome a informação. Eu creio que essa foi uma das entrevistas mais fáceis para o Bolsonaro. Essa entrevista teve direito a jornalista da Folha dando fake news sobre voto impresso. E a argumentação da senhora Raquel Dodge para que o voto impresso deixasse de valer foi o seguinte, que a impressão do voto prejudica a segurança das eleições. Não consigo entender que justificativa. Sim, porque você pode violar o voto, o sigilo do voto. Então todas as eleições de papel no passado também, foram suspeitas. Não, porque você não sai com o papel, né? Você deixa o papel na urna. Nesse caso, você sairia com o papel. Mas não sairia com o papel, não. Ela não se preocupa nem um pouco em se informar sobre os assuntos que vão ser abordados. Para quem não sabe, o voto impresso que foi aprovado pelos deputados em 2015, você, eleitor, vota na urna eletrônica e em seguida sai o voto impresso num papel para confirmar aquilo que você votou na urna eletrônica. Mas esse papel você não leva para casa, esse papel vai para uma urna lacrada, que caso seja preciso fazer uma recontagem de votos, essa urna é aberta. Os votos estarão ali impressos. Uma eleição do qual não se pode auditar o resultado, por si só é uma fraude. É impossível fazer recontagem de votos numa urna eletrônica. É impossível auditar votos num sistema eletrônico. Há 5 anos, hackers brasileiros invadiram o sistema da NASA. Em 2015, hackers russos invadiram o sistema da Casa Branca. Em 2015, hackers invadiram o sistema de informática do Pentágono. Mas nas urnas eletrônicas, o governo brasileiro diz que são confiáveis e invioláveis. A jornalista tenta falar de um assunto do qual ela não se preocupou nem um pouco em conhecer. Aí ela plantou uma mentira, uma fake news e foi desmentida ao vivo. Também teve jornalista da Veja dando fake news sobre o Bolsonaro metralhar Rocinha. O senhor falou recentemente numa reunião num banco de investimentos, falando especificamente sobre aquela situação dos 200 traficantes que fugiram da Rocinha. Aí o senhor disse que se o caso estivesse nas suas mãos, que o senhor usaria o seguinte método, que o senhor distribuiria panfletos por helicópteros dizendo que os bandidos se rendessem em 6 horas. E caso eles não se rendessem em 6 horas, aí o senhor me mandava metralhar tudo. E o senhor disse que um caso como esse não aconteceria mais se o senhor fosse presidente. Gostaria de saber como o senhor pretende resolver casos como esse. Vamos lá. Eu fui entrevistado pelo professor Augusto Nunes, e tinham mais de 2.000 homens e mulheres do mercado. No domingo, e foi uma terça-feira, num domingo lá no Jardim, contou essa história que você contou aí. Então, se eu tivesse falado uma barbaridade dessa, com toda a mídia presente, para mais de 2.000 pessoas, no mesmo dia, eu não seria bombardeado nas mídias sociais? Mas essa aí já está batida. Parece que os pseudo-jornalistas não têm internet em casa. Quem plantou essa mentira, essa fake news, foi o Lauro Jardim, que era da revista Veja, a mesma revista da entrevistadora, mas que agora é do Globo. Ele falou que o Bolsonaro ia metralhar Rocinha, mas não apresentou uma prova, não teve um áudio, um vídeo, não teve nada. Tá aí mais uma mentira, mais uma fake news, e essa foi uma das mais cretinas do ano. Não tem fato, não tem dado, não tem nada. Ele inventou e publicou uma notícia dessa. Também teve jornalista do Globo dando fake news a respeito do Bolsonaro ter afirmado que refugiados são a escória. O senhor recentemente criticou os refugiados, disse que os refugiados são a escória do mundo. Ao mesmo tempo, o senhor pede voto em igrejas evangélicas, se apresenta como cristão. O senhor sabia que Jesus Cristo foi refugiado? E ainda usou o nome de Jesus no meio do exemplo mentiroso dele. Tá aí mais uma fake news, mais uma mentira. A entrevista teve direito ao mediador do programa usando a Wikipedia como fonte. No verbete
da Wikipedia, até fico impressionado que o seu pessoal tão ativo nas mídias sociais, no seu verbete da Wikipedia diz assim: parece piada, mas é real. Nem professor do ensino médio aceita trabalhos embasados em Wikipedia. Isso é falta de informação? É falta de interesse? É preguiça? É mau caratismo? Que jornalismo é esse? Desse jeito ficou fácil demais. A única preocupação dos pseudo-jornalistas era atacar. Não importa se ia ser com Wikipedia, com mentira, tanto faz. O importante era atacar. E é exatamente essa mídia mentirosa que são os responsáveis para detectar fake news na internet. A Globo lançou o Fake ou Fato. Fizeram um grupo para identificar notícias mentirosas na internet. E uma das primeiras matérias deles foram falando sobre as pesquisas que o Bolsonaro lidera, mesmo com o Lula, são fake news. Ué, galera da esquerda, a Globo não era golpista? E agora com fake news estão sendo pró-Lula? A caravana do Lula era recebida com ovada por onde passava. Mano! Esse que estão jogando quem é? Ovo! Eles vão quebrar ela, cuidado! Da mesma forma. Os comícios estavam sempre vazios. Aqueles que participavam eram em grande maioria militância petista. E como que o Bolsonaro é recebido nos aeroportos? Aeroportos lotados para receber o Bolsonaro em qualquer canto do país. Isso são provas visíveis. Nem é preciso pesquisa eleitoral para saber disso. E os números do Bolsonaro na internet? Nas ruas já é bem claro. Mas e na internet? Na internet os números são mais expressivos ainda. Prova disso, além dos milhares de seguidores que o Bolsonaro tem nas redes sociais, foi o Roda Viva ter batido recorde em audiência nessa entrevista com o Bolsonaro. Queria informar a todos que estamos em primeiro lugar, graças também aos seguidores do deputado, em primeiro lugar mundial no Twitter. Essa entrevista estava nos Trending Topics do Twitter, com a hashtag SomosTodosBolsonaro. Assim como as tags mulheres com Bolsonaro estava em alta na semana passada. Mas como a esquerdada noticiou essa matéria hoje? Que o Bolsonaro só bombou no Twitter graças aos robôs e às críticas contra ele. É impressionante o quanto são cretinos e mentirosos. Mas o que eles querem com esse tipo de fake news? Colocar na sua cabeça que num cenário com Lula, essa disputa seria acirrada. Mas essa não é a verdade que a gente vê na internet, não é a verdade que a gente vê nas ruas. Não teve uma pergunta do qual o Bolsonaro não tenha respondido. Respondeu tudo e numa grande tranquilidade. Já que um dos pseudo-jornalistas usou o nome de Jesus para falar de uma mentira, para tentar atacar o Bolsonaro, e eu digo ataque porque aquilo não foi uma entrevista, já que ele usou o nome de Jesus para fazer uma canalice dessa, eu vou te dar um exemplo da Bíblia para você entender exatamente o que está acontecendo. E depois disso a gente já fecha o assunto porque o Bolsonaro deu as respostas que precisavam ser dadas. Presta atenção nessa história. Mateus 14, versículo 3. Pois Herodes tinha mandado prender João Batista, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa da Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que te darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Aí você pensa, mas o que tem a ver essa história com a mídia e o Bolsonaro no Roda Viva? Herodias era mulher de Filipe, irmão de Herodes. Então ela era cunhada do rei Herodes. Mas Herodes e Herodias estavam planejando se casar.
Ela planejava dar um pé no Filipe, marido dela, para viver com o irmão dele, Herodes. Se eles já estavam planejando isso, eles tinham um caso. Herodes era rei e ela, movida por interesse, queria Herodes, o cunhado. Ela queria riqueza e poder. João Batista era um profeta, ele era um homem certo, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. Ele por diversas vezes falou para Herodes que aquilo que eles estavam fazendo era errado. E para não atrapalhar os planos de Herodias, ela conseguiu com que Herodes prendesse João Batista. E talvez se você não saiba quem é João Batista foi quem batizou Jesus com água. Voltando para a história. Aí no dia do aniversário de Herodes, ele deu uma festa. E durante a festa, a filha de Herodias dançou para Herodes. E diz o texto que ele se agradou muito. E disse para a menina que tudo que ela quisesse ele daria. Aí a menina foi para a mãe e perguntou: mãe, o que eu peço? E a mãe falou: pede a cabeça de João Batista. E assim foi feito. Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes dava credibilidade às palavras de João Batista, porque ele era um homem reto, ele era um homem íntegro. Então tudo aquilo que João Batista falava tinha um enorme peso para Herodes. E o medo que Herodias tinha é que João Batista acabasse com os planos dela, que Herodes acabasse desistindo desse casamento por causa das palavras de João Batista. Então ela estava cheia de ódio. Na primeira oportunidade que ela teve, ela mandou degolar João Batista. João Batista era um homem justo, íntegro, correto, não era nenhum criminoso e perdeu a cabeça por causa da ambição egoísta de Herodias. Um homem justo perdeu a cabeça por causa da sede de poder de uma pessoa. João Batista perdeu a cabeça porque o esqueminha de Herodias não podia ser prejudicado. A Globo recebeu 6,2 bilhões de reais durante o governo corrupto do PT, de Lula e Dilma. 730 milhões foram para o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e Valor Econômico. G1, UOL, Veja, todos receberam milhões do governo corrupto do PT. E o link da matéria eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E é exatamente por isso que toda grande mídia mente. Toda grande mídia que é a cabeça do Bolsonaro. Não só a grande mídia, mas todos os políticos corruptos e os juízes que faturam com esse esquema. Todos esses que lucram muito com a corrupção. Todos esses que nadam no dinheiro público. Porque um governo justo e correto acabaria com o lucro dessa corja. Então exatamente esse é o motivo do desespero. Um jornalismo que não se preocupa com o Brasil, não se preocupa se é mentira ou se é verdade, não se importam se o candidato é honesto ou se não é. O que importa é se eles vão lucrar ou não. E quem gasta bilhões com publicidade é governo corrupto. Tá aí, esse é um dos pseudo-jornalistas. Sem conteúdo, despreparado, completamente incompetente. Fã de um ditador comunista, genocida, como Fidel Castro. Para você que ainda não entendeu, a grande mídia é a Herodias, que lucra com um sistema corrupto. E qualquer João Batista que aparecer, qualquer homem honesto, qualquer homem que não se envolva em corrupção, que queira denunciar esse esquema, eles vão pedir a cabeça. E é exatamente por esse motivo que toda a mídia persegue o Bolsonaro. Você não consegue perceber isso, não? Você não consegue perceber o quanto eles manipulam as informações o tempo inteiro? Eles não se importam com aquele candidato que não é correto, aquele envolvido em corrupção, isso não importa para eles. Eles querem demonizar aquele que é honesto. Porque assim você, eleitor, que nesse caso faz o papel de Herodes, acaba pedindo a cabeça dele. Você cristão que diz só Jesus pode salvar essa nação, eu concordo com você, você está certo. Mas ele vai fazer isso através de pessoas. Vai fazer isso através de mim, vai fazer isso através de você. Ele vai fazer isso através de um líder honesto. E aí, você vai escolher o que é certo? Ou vai mandar cortar a cabeça de João Batista para atender os anseios de uma corja corrupta? A Herodias, a grande mídia e os corruptos estão esperando a sua decisão. E eu digo sem medo de errar. Eu sou cristão, Jesus Cristo é o Senhor e eu voto no Bolsonaro. Pode xingar, pode perseguir, pode dar dislike, pode fazer o que quiser. Eu sei em quem eu tenho crido. Compartilhe essa mensagem, curta a página, se inscreva no canal e até a próxima.